E aí, galerinha, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre mecânica ondulatória, mais precisamente sobre modelo atômico de Schrödinger, tá? Então vamos lá, pessoal. Lá por 1900, um novo tipo de mecânica começou a ser inventada, a ser formulada. Até então existia a mecânica clássica, que baseava basicamente nas leis de Newton. Mas no final do 1900, começo de 1900, perdão, começou a se desenvolver a mecânica quântica. E no que ela se baseia? Principalmente nas ideias de de Broglie, tá? Que era a questão de considerar pela questão da dualidade partícula-onda, ou seja, você ter partículas que em certo momento tem um comportamento de partícula e em certo momento tem um comportamento de onda. Muita atenção aqui, tá? Muita atenção, pessoal. Não é que em um dado instante, em um dado momento, ela se comporta como partícula e outra se comporta como onda. É que em certos experimentos tem comportamento de partícula, em certos comportamentos de partícula de onda. Quando que a gente observa esse fenômeno? Partículas muito pequenas. E quem vem dizer isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. O que o Heisenberg falou? Que a incerteza na posição, que é o ΔX, vezes a incerteza no momento, mais precisamente, momento é massa vezes velocidade. Então vamos pensar que massa é fixa, vamos pensar que é a incerteza da velocidade. Então o momento a incerteza numa posição vezes a incerteza na velocidade, ela tem que ser maior ou igual a uma constante física chamada H sobre 4π, tá? Então, beleza. O que isso significa para a gente, pessoal? Você não consegue determinar a posição e a velocidade instantaneamente de partículas que têm uma massa muito pequena e a velocidade grande. Por que tem que ser partícula muito pequena e velocidade grande? Porque essas incertezas aqui, pessoal, para objetos grandes, elas são desprezíveis. Então você consegue ver isso. Tá? Vocês devem estar se perguntando, o professor Fernando está falando bobagem. Quando eu olho uma pessoa na rua, ela não está andando com uma onda. Ou quando eu chuto uma bola, ela não anda com uma onda. Ela não é reta. Porque esses corpos, a massa é muito, muito grande. Aí o comportamento dela é guiado pela mecânica newtoniana. Quando que a gente vai usar a mecânica quântica? Para trabalhar corpos que têm velocidades muito grandes. Na prática, se vocês lerem no livro, vai estar falando lá por uma porcentagem da velocidade da luz. E massas extremamente pequenas. Eu não estou falando de uma bolinha de ping-pong. Eu não estou falando de uma mosca. Eu estou falando de elétrons. Tá? Átomos, basicamente nem átomos, elétrons, átomos muito pequenos, mas ainda esse comportamento é muito pequeno em átomos. Ele é pronunciado em elétrons, fótons, que são pacotinhos de energia. Aí é que você tem esses fenômenos acontecendo. Tá? E o princípio da incerteza de Heisenberg, ele vai dizer isso. Que o elétron, no caso, você não pode saber a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Ou você sabe um, ou você sabe outro. E aí isso é uma bagunça. Por quê? Olha, pessoal, vamos pensar um pouco. Pelo modelo atômico de Bohr, os elétrons não estavam girando em órbitas fixas. Então, pelo modelo atômico de Bohr, você já deveria saber tanto a posição como a velocidade dele. Porque a velocidade ia ser proporcional à distância para o núcleo. Então, pelo modelo atômico de Bohr, você deveria saber a posição e a velocidade a cada instante para o elétron. E pelo princípio de incerteza de Heisenberg, isso não é determinado. E isso bagunçou todas as ideias envolvendo a física e a química da época. Na prática, não trazer isso para um aspecto macroscópico. Por que isso é real? Por que a gente não vai conseguir determinar nem a posição e a velocidade ao mesmo tempo? Hoje, na prática, é o seguinte, pessoal. Como o elétron é muito pequeno, para mim conseguir medir a posição, eu tenho que alterar a velocidade, eu acabo alterando a velocidade dele. E se eu tentar medir a velocidade, eu vou alterar a posição. Então eu não consigo medir as duas coisas simultaneamente. Hoje, até por princípios de instrumento mesmo.
Tá? Então, assim, a mecânica quântica ela vai crescer em cima principalmente dessas duas ideias. A dualidade partícula-onda, do de Broglie, e o princípio da incerteza de Heisenberg. Certo? E aí o Schrödinger, ele propõe um modelo atômico totalmente probabilístico. Ele é matemático. E foi difícil a aceitação na época. Que ele considera o seguinte, que o elétron, ele pode ser, pelo comportamento ondulatório dele, e uma onda, ela tem uma equação matemática associada, então ele elaborou que os elétrons de um átomo podem ter um comportamento descrito por uma equação. E na química, a gente sempre vai começar pelo modelo mais simples. Então, quando o Schrödinger elaborou o modelo atômico dele, ele começou por qual? Pelo hidrogênio. O modelo mais simples. Um próton e um elétron. E ele elaborou essa equação. Esse é chamado operador. Ele é um operador matemático. Tá? Um operador matemático, por exemplo, é o operador da soma, o maisinho. É um operador. Esse daqui é o hamiltoniano. E esse hamiltoniano aplicado na função de onda, o psi, é uma função de onda, uma equação matemática que descreve todas as propriedades do elétron do átomo, daqueles elétrons do átomo, ele gera a energia desse elétron. E por meio dessa energia, você consegue obter todas as características macroscópicas, aquelas que a gente consegue medir do elétron. Beleza? Então, essa é a ideia do Schrödinger. É um modelo estritamente matemático. Esse hamiltoniano, ele tem na prática essa forma aqui, ó. Essa parte, ela descreve o movimento, a parte de movimento e a repulsão entre os elétrons. E aqui é porque são três direções, x, y e z. O elétron está movimentando em três direções. E essa daqui é a parte de operador de energia potencial. Isso daqui é lei de Coulomb, que vocês estão lá com o professor Gustavo. Tranquilo. A atração é elétron para o núcleo. Núcleo positivo, elétron negativo. Isso é tranquilo. O problema é essa parte aqui. Vocês devem estar pensando, nossa, complicado, né? E é muito complicado. O Schrödinger disse que essa equação é extremamente complicada para o hidrogênio, que só tem um elétron. Veja, ele mesmo falou. Porque ela é muito complicada mesmo. E na prática, ela é só resolvível para átomos que tenham um elétron. Não necessariamente hidrogênio, tá? Cátions com com núcleos maiores pode ser resolvido. Para os outros átomos, a gente tem soluções aproximadas, mas resolução mesmo só para átomos com elétron, tá? Beleza? Então, é em cima dessa equação aqui que o Schrödinger elaborou o modelo atômico dele. Tá? E o que é a consideração do modelo atômico dele? Que o elétron ele está numa região do espaço de máxima probabilidade de encontrar ele, que ele chamou de orbital. Então, deixa eu reformular a minha frase. Um orbital atômico é a região do espaço do átomo que eu tenho máxima probabilidade de encontrar o elétron. Pode ver que aqui no meu desenho, isso aqui é um orbital S, eu já vou mostrar para frente, seria o núcleo vermelhinho aqui no meio, e em volta, não parece que está sendo um monte de pontinho? Esses pontinhos é pela probabilidade. Perceba, à medida que você distancia do núcleo, a probabilidade diminui. Tá? Então essa aqui é a região do espaço com 90 e quase 100% de chance de encontrar elétron. Perceba, ele está levando em conta o princípio de incerteza Heisenberg. Porque ele está dizendo o seguinte, eu não posso dizer que o elétron está num ponto. Eu posso dizer uma região do espaço, um volume que eu posso encontrar ele. Imagine isso aqui como uma região do espaço. Beleza? A resolução daquela equação gera 3 números quânticos. Para eu resolver aquela equação, eu preciso girar 3 números quânticos. Que ele deu o nome de número quântico principal, que a gente vai chamar de N. Número quântico secundário, ou de momento angular, ou também azimutal, que é o L. E o número quântico de momento magnético, ML. Então, a resolução da equação de Schrödinger necessita desses 3 números aqui. E aí, experimentalmente, precisou ser inserir um 4º número, chamado número quântico de spin magnético, MS. Isso aí não vem no modelo atômico de Schrödinger, ele teve que ser inserido depois por dados experimentais e eu já vou explicar para você. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro deles, pessoal, o número quântico principal, ele vai especificar o nível de energia.
macroscopicamente a gente pode pensar como se fosse a camada principal que o elétron ocupa. Sempre vai ser um valor inteiro, de 1 a 7. Tá? Então é como se fosse a camada. Define, mas assim, ele também vai definir basicamente o tamanho do orbital. Mas o tamanho, vamos pensar em 3 dimensões. O tamanho em 3 dimensões é o volume. Então, quanto maior o número quântico principal, aquele orbital tem um volume maior. Tendo um volume maior, eu posso pensar que a distância média entre o elétron e o núcleo é maior. O que eu quero dizer com a distância média? O elétron ele pode estar ocupando no caso de um S aqui, ele pode estar ocupando qualquer ponto dessa região do espaço. E aqui para o 3S também. Se a gente for pensar na distância média, ela vai ser maior para quem? No S ou no 3S? 3S, né? Ele é maiorzão, então distância maior. Então, maior número quântico principal, volume atômico maior, e isso faz com que a distância média que o elétron tem em relação ao núcleo seja maior também. O número quântico de momento angular, L, representa a forma do orbital. E aí a gente vai chegar nas quatro subcamadas que a gente trabalha no diagrama de Linus-Pauling. S, P, D e F. Quando L igual a 0, significa que um orbital é do tipo S. L igual a 1 é do tipo P. L igual a 2 é do tipo D e L igual a 3 é do tipo F. Ele vai assumir N menos 1 valores, tá bom? Cada valor de L caracteriza uma subcamada. Os elétrons de uma determinada camada podem ser agrupados em subcamadas. Então, a gente tem as camadas eletrônicas, que são determinadas pelo número quântico principal, e essas camadas divididas nessas subcamadas. E o L, ele representa a forma. Na prática, L igual a 0, orbital S é uma esfera. O orbital P, L igual a 1, nós temos halteres, tá? Ou eu gosto de falar aqui no símbolo do infinito, né? Beleza? Só que eu já falo sobre as direções. Orbitais D nós temos dois tipos. Temos os trevinhos, olha aí como se fosse um trevinho, e nós temos uma chupeta. E orbital F, nós temos variados tipos. Temos os trevinhos aqui, de várias folhas, nós temos alguns trevinhos aqui de 6 folhas. Nós temos uns trevinhos de 4 folhas aqui duplos, como é esse caso e esse caso aqui. E nós temos uma chupeta dupla aqui também. Beleza? É o L que especifica a forma do orbital. E o número quântico de momento magnético, ML, ele assume valores que vão de menos L a mais L. E eles dão a orientação no espaço, no plano x, y, z, tá? Lá da matemática. O orbital S, ele vai ser M, ele como L igual a 0, ML é igual a 0 também. Só tem uma orientação, uma esfera. O P, o L é igual a 1, então o valor varia de menos 1 a mais 1, menos 1, 0 e 1. O D, o L é igual a 2, então ele varia de menos 2 a mais 2. O F, o L o L é igual a menos 3, a 3, então ele vai de menos 3 a mais 3. E aí a gente chega aqui, o S é um orbital, o P são 3 orbitais, o D são 5 orbitais e o F são 7 orbitais. O que cada um deles varia? A posição no espaço. No x, y, z. Então aqui, ó, por exemplo, o orbital S só tem uma posição, ele é uma esfera. Esfera é simetria infinita. O orbital P nós temos o PX. Aqui vai variar a definição. PX, PY e PZ. Esse daqui seria o PZ, PY e esse aqui seria o PX, acredito eu. Orbitais D nós temos o P, XY, XZ, YZ, XY, XZ, YZ, esse daqui é x quadrado menos y quadrado e esse é o z quadrado. E já fica. Os F são mais complicados ainda, não vale a pena perder tempo falando. Mas é a posição no eixo cartesiano que muda entre eles. Ok? Beleza? E o último, o número quântico de espin magnético, ele descreve a rotação do elétron em torno do seu eixo. Como eu falei, ele foi inserido por causa de dados experimentais. O que eles chegaram à conclusão?
que um orbital ele tinha ele pode acomodar 2 elétrons. E esses 2 elétrons são diferentes, não são iguais, são diferentes. Sendo diferentes, como explicar eles? E eles perceberam que, em relação a um campo magnético, ele tem efeito, os dois têm comportamento diferente. Então eles chegaram à conclusão que esses 2 elétrons, o elétron tem carga negativa. Toda partícula com carga que está em movimento gera um campo magnético. Então, se esses 2 elétrons estão em movimento e o campo magnético é diferente entre eles, então o movimento deles é diferente. Como o elétron é uma esfera, a única alternativa que tem só tem um jeito dos dois ser diferentes. É um girar no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Então, o momento quântico de spin magnético, ele descreve a rotação do elétron em torno do seu eixo, como está representado aqui embaixo. No primeiro caso, ele está girando aqui no sentido anti-horário, e no seguinte caso, no sentido horário. Só essas são as posições. Quando ele gira no sentido anti-horário, a gente diz que o spin dele é menos meio. E quando gira no sentido horário, é mais meio. O meio, pessoal, é de uma física quântica mais aprofundada, a gente não vai entrar nisso. Mas o elétron só pode assumir esses 2 números quânticos. Mais meio e menos meio. Mais meio gira no sentido horário, menos meio gira no sentido anti-horário. Tá? Os 2 elétrons no mesmo orbital, então pode ter os 3 primeiros números quânticos iguais, mas apresentam spin opostos. Então, pessoal, se for dado para vocês os 3 números quânticos, os 3 primeiros números quânticos de um dado orbital, você consegue descobrir em qual orbital é. E o número quântico de spin magnético só vai falar para você se está girando no sentido horário ou anti-horário. E ele surge pelo princípio de exclusão de Pauli. O que o princípio de exclusão de Pauli fala? Que um elétron não pode ter os 4 números quânticos iguais. O quântico principal, que especifica a camada, o secundário, que especifica a forma, o terciário, de momento magnético, momento magnético, aqui, perdão, é spin magnético aqui, pessoal, que especifica, o momento magnético especifica a orientação no espaço, e o de spin magnético, que especifica a rotação do elétron. Um determinado átomo não pode ter um determinado elétron não pode ter esses 4 números quânticos iguais. Quem diz isso é o princípio de exclusão de Pauli. E aqui a gente vê, pessoal, como ele está girando, ele tem carga elétrica, gera um campo magnético, como está indicado aqui. Tá? Perceba aqui, pelas flechinhas, a orientação desse campo magnético é diferente. Um está apontando para cima e outro está apontando para baixo. Tá? Aquele que está apontando para baixo é mais meio. O que está apontando para cima, menos meio. Beleza? É como se ele agisse com um microímã. E aqui é uma demonstração do princípio de exclusão de Pauli. Tá? Em um mesmo átomo não existem 2 átomos. Estou com um átomo na cabeça. Não existem 2 elétrons com 4 números quânticos iguais. Como consequência desse princípio, 2 elétrons em um mesmo orbital têm spins opostos. Pessoal, a gente vai representar aqui um orbital por uma caixinha. Os 2 elétrons que a gente for colocar no orbital não pode ter o spin igual. Então a gente não vai representar cada elétron aqui uma flechinha. Como o mesmo orbital não pode ter 2 elétrons no mesmo sentido, a gente não pode representar dessa primeira maneira, que seria aqui, eu teria os 4 números quânticos iguais para esses 2 elétrons, o da esquerda e o da direita. No segundo caso, também os 4 números quânticos seriam diferentes, seriam iguais. E no último caso é o correto. Aí eu estou dizendo que esse primeiro elétron está girando no sentido, olha, para cima, perdão. Eu tenho um elétron girando no sentido horário e o outro girando no sentido anti-horário. Beleza? Essa é a forma correta de representar. Eu estou dizendo que esses 2 elétrons têm os 3 primeiros números quânticos iguais e o último no quântico, que é o de spin magnético, é diferente. Belezinha? Continuando. Regra de Hunt, pessoal. É a última regrinha. Ao ser preenchido um subnível, cada orbital recebe inicialmente apenas um elétron. Somente depois do segundo orbital ter preenchido seu primeiro elétron, começa o preenchimento de orbitais serem preenchidos com o segundo elétron. Quer dizer assim, pessoal,
O S não tem, o S só pode, é um orbital só. Os orbitais P e D e F, eles são vários orbitais. Tá? E aí, qual que é a lógica de eu preencher os orbitais? É colocar primeiro um elétron em cada orbital na mesma direção. Para cima, por definição. Aí, depois eu volto colocando o elétron para baixo. Então, aqui, ó, pessoal. Modo correto de representar aqui, no caso, está aqui o átomo de nitrogênio. O nitrogênio tem 7 elétrons. Eu teria duas alternativas. Olha, começo pelo um S. Coloco 2 elétrons no S, 2 elétrons no 2S. Nos 3 orbitais 2p, eu tenho 3 elétrons para colocar em 3 orbitais. Qual que seria a lógica? Eu posso colocar um em cada orbital, ou eu posso colocar 2 no primeiro orbital e um no segundo. A primeira maneira aqui é correta. Um elétron em cada orbital, todos, quando a gente fala assim, emparelhados, todos na mesma direção. Por que é a regra de Range? É experimental, foi determinado no laboratório que é assim que os átomos se comportam. Não é que o professor Fernando nem o Range aqui está falando. Isso aqui a gente encontra no laboratório. Beleza? Então, olha, você olha e foi distribuir os elétrons nesses orbitais que são iguais aqui. Que só mudam a disposição no espaço, a gente fala que são iguais. Coloca um elétron em cada orbital primeiro e todos na mesma direção. Belezinha? Continuando aqui. Exemplo. Qual o conjunto de números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do sódio? Z igual a 11. O que eu vou fazer? Distribuição eletrônica do sódio pelo diagrama de Linus-Pauling. Fiz a distribuição. O elétron que está no orbital do maior número quântico é o elétron mais energético. Aqui o 3s1. Elétron mais energético. Quais são os números quânticos que descrevem, os 4, né, que descrevem esse elétron? Primeiro deles, eu vou olhar o que define a camada. É o 3. Tá? Esse número quântico define a camada. O S é a subcamada. S só pode ser 0. Então é o L igual a 0. Então N que define a camada é 3. L que define a subcamada 0. Tá? Para o S, o ML sempre vai ser igual a 0, perdão, pessoal. E no caso do MS, ele pode ser mais meio ou menos meio. Por definição, o primeiro deles a gente usa mais meio. Tá bom? Por primeiro elétron. Belezinha? Esses 3 primeiros números quânticos aqui definem o orbital que ele está. Sabendo esses 3 números quânticos, eu consigo saber que é o 3s1, porque N igual a 3, L igual a 0. L igual a 0 sempre vai ser orbital S. E aí, se L igual a 0, ML também é igual a 0. Beleza? Segundo exemplo, o que eu vou partir do contrário. O elétron mais energético em um determinado átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. N igual a 5, L igual a 0, ML igual a 0 e MS mais meio. Determine o número atômico desse átomo, considerando que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui um número quântico spin mais meio. Então, olha, aqui eu estou fazendo o contrário. Eu quero saber o número atômico e eu dei os números quânticos do elétron mais energético. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, descobrir em qual orbital está esse elétron. Sabendo esse orbital, eu sei que a distribuição eletrônica eu tenho que fazer até ele. Contando os elétrons, eu sei o número quântico. Bora lá, pessoal. Primeiro, sequência de números quânticos está aqui, ó. N igual a 5 indica que o elétron está no quinto nível do átomo. Então, ele está no quinto nível de energia, na quinta camada. Vamos pensar assim. L igual a 0, L igual a 0 é um orbital S. Simples. L igual a 1 é P, L igual a 2 D e L igual a 3 é F. Aqui L igual a 0 é igual ao subnível S. Para o S, ML sempre vai ser 0. Tá? Não tem outra opção para o S. Tá bom? MS. Como o enunciado fala, indica que o primeiro elétron orbital tem mais um. Há apenas um elétron nesse orbital S. Então, esse orbital S só tem um elétron. Porque, como o enunciado falou, primeiro elétron de cada orbital é mais meio. Se fosse menos meio, significaria que ia ter 2 elétrons
nesse orbital. Então, fazendo a distribuição, olha, em qual orbital termina a distribuição eletrônica? 5s1. Por que 5s1? N igual a 5, a camada, que é o L, 0, ML tem que ser 0. E MS sendo mais 1, só o primeiro elétron está nesse orbital. Então agora eu sei que esse é o orbital mais energético, é o 5s1. Então eu vou fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama Linus-Pauling até o 5s1. Fiz aqui, ó. Fiz até o 5s1. Contando os elétrons vai dar 37. Olha, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37. Então o número atômico desse elemento, que é o que ele está perguntando, é o 37, ou seja, ele é um átomo de, só um minutinho, 37 é o rubídio. É o elemento químico rubídio. Belezinha? E aí, para terminar, uma frase do Niels Bohr, isso mesmo, Niels Bohr. Quem não ficar chocado com a teoria quântica não entendeu. A mecânica quântica, ela trabalha com tudo diferente do que a gente trabalha na vida cotidiana nossa. Por quê? Porque ela trabalha com objetos que estão viajando a uma velocidade inimaginablemente maior do que a gente está acostumado e com uma massa infinitamente menor do que a gente está acostumado. Então o comportamento deles é totalmente diferente. Belezinha, galera? Esse vídeo o vídeo da nossa aula de hoje era isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.